Boa tarde, eu me chamo Vanessa Ferreira, represento o Grupo Cívico Bioporto, que desde 2016 luta pela soberania alimentar e em prol de um habitat salubre para todos. Esse ano, mais uma vez, manifestamos-nos contra a arrogância pseudocientífica de que é necessário alterar as informações genéticas da mãe natureza para que ela possa alimentar a todos. Isso é uma falácia. Como todos nós sabemos, a fome no mundo é derivada das desigualdades sociais e da exploração de pessoas e povos. Por outro lado, patentear as sementes, os embriões da nossa alimentação, é o mesmo que retirar legitimação à mãe natureza e entregar às grandes corporações a sua propriedade. Nós estamos há anos a indagar os nossos representantes eleitos por nós por que apoiam a utilização de herbicidas com e sem glifosato. O glifosato é uma substância perigosa. É uma substância ativa com classificação 2A, provável cancerígeno. Os herbicidas são utilizados na agricultura, são utilizados na limpeza dos passeios, são utilizados na limpeza das vias públicas, dos campos. Por quê? É mais interessante obter menores custos de produção e de manutenção em detrimento da saúde humana, em detrimento da saúde do solo, em detrimento da saúde da água, em detrimento da saúde do ar? Por que negligenciam os decretos-leis 26/2013, o 35/2017, o 306/2007, nomeadamente a Ordem Jurídica Interna 98/83/CE? Por que negligenciam a Constituição da República Portuguesa que garante o direito à vida, à saúde, à qualidade de vida e do ambiente? Por que negligenciam o princípio da precaução? A saúde começa na prevenção. Por que os lucros bilionários das indústrias agroquímicas com a comercialização de sementes geneticamente modificadas, patenteadas e pesticidas e depois futuramente na compra de remédios para a cura de eventuais doenças adquiridas? Você tem conhecimento da qualidade dos alimentos que estão no seu prato? Você tem conhecimento da qualidade da água e do ar que consome? Já somos reféns da banca. Não sejamos mais reféns de nenhuma outra grande organização. Pense por si, pense por todos, pense conscientemente, pense sabiamente, pense racionalmente. Pense. Antes de mais, quero agradecer o convite da Bioporto e mais uma vez congratular todos os seus membros pelo facto de não baixarem os braços e de, mesmo em tempo de pandemia, continuarem a promover a luta por uma alimentação e agricultura saudáveis para o nosso país. A defesa de uma alimentação saudável tem sido uma constante preocupação dos Verdes. Uma preocupação que se reflete nas mais diversas iniciativas, quer seja nas campanhas de rua, junto das populações, junto do poder local, nos municípios e nas freguesias, nos inúmeros projetos apresentados na Assembleia da República. O PEV considera que, quando falamos do direito humano à alimentação, falamos não só do acesso a alimentos em quantidades suficientes, mas também a alimentos adequados e saudáveis, sem que sobrecarreguem os solos e poluam os recursos hídricos. Infelizmente, subsistem no nosso país, em resultado de políticas erradas, muitas pessoas com graves carências alimentares, fruto da situação de pobreza em que vivem muitas famílias portuguesas e, nomeadamente, muitos idosos que ainda têm de fazer uma opção entre comprar medicamentos ou comprar alimentos. Os estudos indicam que uma boa parte das pessoas empobrecem a trabalhar. Isto é o que há de mudar em primeiro lugar. Para garantir o direito à alimentação, há uma componente de intervenção social e de garantia de direitos sociais que não podem ser descurados. Portanto, o combate à pobreza é determinante, é mesmo uma base para garantir o direito à alimentação. No entanto, não podemos ir na onda das grandes publicidades e parangonas das multinacionais do setor agroalimentar, para quem um suposto combate à fome no mundo justificaria a degradação dos nossos solos e do nosso ambiente, designadamente com os organismos geneticamente modificados, pondo em causa, por outro lado, a saúde da população ou a intensificação até à exaustão na produção mega intensiva. Entretanto, décadas de conversa provam que a fome não se resolve por esta via. Também a base da produção é efetivamente importante. Os Verdes têm defendido acerrimamente. É fundamental defender a soberania alimentar, a produção alimentar nacional, aproximando a produção do consumo, com benefícios para os consumidores, para a nossa pegada ecológica, para o desempenho ambiental, mas também para as condições sociais e económicas de quem produz.
Continuamos a lutar pela defesa dos pequenos agricultores e dos agricultores familiares, que continuam a ser prejudicados mesmo quando são eles os guardiões das melhores práticas de produção e quando a sua produção não necessita de aumentar a pegada ecológica, sendo assim possível produzir e consumir local. Quanto mais prolongada for a cadeia alimentar, mais estes pequenos produtores perdem para enriquecimento das cadeias de distribuição. Para terminar, gostaria de dizer que os Verdes têm dado prioridade a estas matérias da alimentação. Apresentamos iniciativas na Assembleia da República sobre o Inquérito Alimentar Nacional, a matéria do desperdício alimentar, a rotulagem dos alimentos que contêm transgénicos, a publicidade dos alimentos açucarados, a oferta de produtos alimentares locais nas cantinas públicas, a rejeição do CETA, o princípio da precaução em relação aos transgénicos, entre tantas outras propostas, e continuaremos naturalmente a dar prioridade a estas matérias. O direito à alimentação saudável começa na produção e no combate pela soberania alimentar. Passa pela regulação das produções e dos mercados, mas não será possível sem uma distribuição justa da riqueza. É nestes combates que nos encontramos empenhados. A Rede Stop Mercosul, iniciada no final de 2020, surgiu com o intuito de reforçar a luta contra o acordo comercial UE-Mercosul em Portugal, principalmente devido à presidência portuguesa do Conselho Europeu, que dura nesta primeira metade do ano 2021. Constituída por 25 coletivos e associações portuguesas, unimos com o objetivo de impedir o avanço e ratificação deste acordo. O acordo comercial entre a União Europeia e o Bloco Económico do Mercosul foi assinado em junho de 2019, após 20 anos de negociações, e encontra-se pendente de ratificação pelos países da União Europeia. O objetivo deste acordo passa por facilitar as transações comerciais entre os dois blocos e remover as barreiras alfandegárias impostas em diversos produtos e serviços. Produtos como a soja, etanol, carne bovina, gás natural, carros químicos, produtos farmacêuticos, peças de maquinaria, entre muitos outros, vão ter as suas taxas reduzidas a zero ou perto disso, quando o acordo entrar em vigor. Embora a União Europeia tente vender este acordo como algo bom e positivo, diversas associações da sociedade civil e até partidos políticos têm vindo a denunciar este acordo e a apelidá-lo de um perigo para as populações e para o planeta. Negociado durante 20 anos e aprovado numa questão de meses. A presença da sociedade civil foi quase nula nestas negociações. Os sindicatos convidados abandonaram as negociações por serem completamente ignorados, ao contrário dos lobbies presentes. O estudo de impacto ambiental usado está desatualizado e ignora totalmente a conjuntura atual e o governo criminoso de Bolsonaro. O acordo UE-Mercosul irá resultar no aumento de importação de produtos ligados à desflorestação, tais como a carne, o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar e a soja. Por esta razão, o acordo deverá resultar numa enorme perda de biodiversidade na América do Sul, num aumento do ritmo de destruição da floresta amazónica e do cerrado, na expansão das monoculturas intensivas e da pecuária intensiva, à custa da destruição de ecossistemas naturais. Há estudos que estimam que o acordo UE-Mercosul se traduzirá num aumento de 9 milhões de toneladas de gases de efeito de estufa emitidos por ano, valor esse que é superior ao emitido anualmente em Lisboa. Este acréscimo é devido ao aumento do volume de bens transportados, à desflorestação, às alterações no uso dos terrenos, à redução das taxas aduaneiras sobre os combustíveis fósseis e à intensificação da aquacultura intensiva e da pecuária. Os países que constituem o Bloco do Mercosul permitem a utilização de pesticidas e OGMs nas suas colheitas, que são proibidos na União Europeia. O Brasil, em apenas um ano, liberou a utilização de centenas de agrotóxicos que são ilegais em diversos países. Este acordo não prevê um princípio da precaução, o que significa que a Europa não irá assegurar que os produtos importados venham de acordo com as normas sanitárias europeias. Queremos mesmo colocar a nossa segurança alimentar nas mãos de alguém como Bolsonaro? No Brasil não há garantia dos direitos constitucionais de indígenas e quilombolas. Desde 2019, o desmatamento e os conflitos por terra aumentaram. Com o acordo, isso tende a crescer ainda mais, pondo em risco a existência de diversas comunidades. Bolsonaro tem 2 ações no Tribunal Penal Internacional. Uma por incitação ao genocídio e ataques contra os povos indígenas, e a outra por negligência e resposta inadequada às necessidades da saúde de todo o povo brasileiro durante a pandemia. Além disso, expondo sua visão racista e etnocêntrica, defende a abertura das terras indígenas ao garimpo e ao agronegócio. Ratificar este acordo é ser cúmplice de um governo genocida.
A expectativa da União Europeia é de aumentar as suas exportações dentro do setor industrial, onde é mais competitiva. Já a do Mercosul é de aumentar as exportações no setor primário. Em certa medida, o acordo vai promover a acentuação de relações econômicas assimétricas, aumentando ainda mais a dependência da América do Sul no setor primário. Estima-se que somente na Argentina, 186 mil empregos correm risco por causa das exportações automobilísticas europeias. Esse acordo faz parte de um modelo de comércio ultrapassado que falhou com o planeta e as populações, servindo os interesses empresariais às custas dos nossos objetivos comuns. Os principais sindicatos de Portugal e Brasil já se posicionaram contra esse acordo por considerá-lo prejudicial aos trabalhadores. E o governo holandês, no recente estudo, verificou que o acordo terá um impacto para pior nos salários na União Europeia. O mesmo certamente acontecerá na América do Sul. A produção de carne nos países pertencentes ao Mercosul, no que toca à fiscalização, é bastante deficitária. Tendo em conta os standards da União Europeia, por que haveríamos de importar carne não fiscalizada? Sentido faz, então, a União Europeia ter esta fiscalização cá, se depois importa a países que não a têm? É a nossa saúde que está em risco com este acordo. E não só, o bem-estar destes animais também. Este acordo irá aumentar em 100 mil toneladas por ano a exportação de carne bovina para a Europa. Mais de 100 mil bovinos abatidos. Mais procura por carne barata, mais sofrimento animal, mais poluição, mais alterações climáticas. Em 2017, a investigadora brasileira Larissa Bombardi publicou um atlas geográfico do uso de agrotóxicos no Brasil e as conexões com a União Europeia, expondo e denunciando a quantidade absurda de agrotóxicos usados no Brasil. O estudo mostrou que 30% dos agrotóxicos permitidos no Brasil são proibidos na União Europeia, incluindo 2 dos 10 mais vendidos. 2020 foi o ano recordista na história do Brasil, com a aprovação de mais produtos agrotóxicos desde sempre. O ano anterior também tinha batido o recorde. Foram quase 500 agrotóxicos aprovados, vários destes ilegais noutros países, tal como na União Europeia. O Brasil há décadas que utiliza pesticidas que são ilegais na União Europeia, mas com o governo Bolsonaro tem-se verificado um aumento absurdo. Uma das empresas que mais vende para o Brasil agrotóxicos, que são ilegais na União Europeia, embora sejam produzidos na Europa, é a Bayer Monsanto. Estudos verificam que cada brasileiro ingere, em média, 5 litros de pesticidas por ano devido aos vestígios nos alimentos. Foi documentado que no sul do Brasil, onde ficam as grandes áreas agropecuárias, são lançados de 12 a 16 kg de agrotóxicos por hectare. Na Europa só é permitido 1 kg. Na Bélgica, até 2. Isto deve-se ao modelo de agricultura industrial baseado na manipulação transgénica cujas sementes são resistentes ao glifosato. 70% dos pesticidas usados no Brasil são aplicados na soja transgénica, milho e açúcar, os principais produtos a terem a sua cota aumentada com este acordo. Estamos a falar de monoculturas gigantescas, só aumentar a área de cultivo de soja é de 4 vezes o tamanho de Portugal. Com este acordo, essa cota vai triplicar. As autoridades brasileiras são muito pouco estritas no estabelecimento de valores limites de agrotóxicos, a que se junta uma fraca ou quase inexistente fiscalização. O acordo UE-Mercosul irá enfraquecer o princípio de precaução, o que significa que haverá menos fiscalização na União Europeia sobre as exportações. No Brasil não existe princípio de precaução. Quando o agrotóxico é registado, a sua licença nunca vence nem está submetido a reavaliações periódicas, como acontece na União Europeia. A União Europeia já tem um comércio com os países do Mercosul estabelecido, mas com a entrada deste acordo vamos verificar um aumento de 500% de entrada de soja transgénica na Europa, a taxas reduzidas a zero, entrada de cana-de-açúcar, um dos produtos submetidos a mais agrotóxicos perigosos para a saúde, um aumento de mais de 100 toneladas anuais de carne bovina e a entrada do etanol, um novo combustível que está a ser publicitado como verde, mas na realidade a sua produção é extremamente poluente para os biomas do Brasil. Investigadores, ativistas e líderes indígenas têm sofrido ameaças e repressões por exporem estes perigos, alguns sendo assassinados. Desde o início do ano passado que a investigadora Larissa Bombardi tem sofrido ameaças e intimidações devido ao seu trabalho sobre agrotóxicos, tendo sido obrigada a procurar asilo fora do Brasil. É fundamental que o comércio internacional seja social e ecologicamente sustentável. Infelizmente, o presente acordo, sobretudo no atual contexto, não cumpre estes requisitos. Ao invés, vai agravar injustiças sociais, económicas e danos ambientais. A rede Stop UE-Mercosul tem feito várias iniciativas para fazer a nossa voz se ouvir, mas com grande dificuldade. Torna-se bastante claro porque devemos nos opor vivamente a este acordo, mas para o travar precisamos da vossa ajuda. Faz parte deste movimento, junta-te à nossa luta. Divulga os perigos que este acordo representa para a população e para o planeta.
assina e divulga as petições nacionais e internacionais contra este acordo. Juntos vamos conseguir travar este acordo. Stop o Mercosul. Stop o Mercosul. Olá a todos, chamo Margarida Pinto e falo-vos na qualidade de representante da Campo Aberto, Associação de Defesa do Ambiente, e Campo Aberto, Associação Integrante da PTF, Plataforma Transgénicos Fora. A Campo Aberto não podia deixar de estar presente neste evento. Um dos seus objetivos estatutários diz claramente que a Associação, entre outros, pretende promover o interesse pela revalorização das regiões rurais, encaradas como espaços privilegiados de ensaio e concretização de alternativas tecnológicas e sociais de baixo impacto sobre o ambiente. Enquanto associação integrante da PTF, importa dizer que a plataforma tem como principal objetivo a luta contra os OGM e novas técnicas de edição genética, ou seja, os novos OGM. A PTF é um movimento informal de cidadãos que reúne associações e grupos de ambiente, assim como inúmeros voluntários que apostam numa agricultura sustentável e melhor para todos. São exemplos do trabalho da PTF, a Carta Aberta sobre a Regulamentação das Novas Técnicas de Edição Genética, de 31 de março de 2021, o debate sobre as medidas agroambientais e as novas estratégias europeias do Prado ao Prato,
e biodiversidade. Outra campanha foram as agroambientais sem glifosato e herbicidas. O alerta sobre a contaminação crónica por glifosato em Portugal, por aí fora. Mas, no entanto, todas essas ações podem ser consultadas em stopogm.net. Relativamente à atuação da Campo Aberto, são propostas alternativas à agricultura das grandes multinacionais, a defesa das variedades tradicionais, ou seja, a consciência das ameaças provenientes da manipulação dos nossos alimentos pelas indústrias da engenharia genética, em especial dos transgénicos, leva-nos a insistir como alternativa noutro modelo agrícola assente em princípios ecológicos e perenes, com destaque para a defesa e promoção das variedades tradicionais. A Campo Aberto tem proposto e propõe as seguintes orientações nesse domínio. Para começar, combater a diminuição drástica da biodiversidade associada às práticas agrícolas nocivas, bem como a diminuição da diversidade das variedades cultivadas, com relevo para a enorme perda de variedades hortícolas e frutícolas tradicionais, destacando-se pelo seu valor as que permitem a adaptação às alterações climáticas e que contribuem para mitigar as quebras de produção delas decorrentes. Promover o seu estudo e melhoramento, tendo em conta que o seu património genético constitui um importante recurso para a segurança alimentar. Atuar junto das autoridades responsáveis, a Direção-Geral da Alimentação e Agricultura, a Assembleia da República e outras, no sentido de rever e alterar a legislação atual, de forma que as variedades hortícolas e frutícolas tradicionais sejam efetivamente protegidas, libertando-os dos constrangimentos dos padrões uniformizantes, homogeneizantes e standardizados decorrentes da globalização, sujeitando-as a critérios completamente desadequados que dificultam ou mesmo impossibilitam a sua comercialização. Sendo Portugal um dos países que atualmente o maior património tem em variedades tradicionais, a proteção delas representa um valor económico que não pode ser desprezado, além de poder ser considerado como um meio de revigorar as variedades cultivadas mais correntes. Portanto, isto é pouco tempo, são estas as propostas da Campo Aberto, todas as nossas ações também podem ser consultadas no nosso site. E por último, damos os parabéns à Bioporto pela iniciativa e muito agradecemos o convite para participarmos neste evento. Até breve. OGM, ogre e germe. A espiga, transformada, transtornada. A espada sobre a terra, sobre a testa, sobre a água. Frankenstein, de fartura de promessas, de remessas mesmo a esmo. Jura cura, registada, avulsa, a soldo. Máfia, lábia, avara, avessa à vida, sábia de milénios de procura de caminhos, de carinhos com os filhos, com os trilhos da natura renovada, remoçada, sem preciso de remendos em remédios venenosos, sem preciso de argumentos de feirantes encartados, com patentes de sementes, os regentes da miséria que se afina no negócio da cantina e no adubo que é agudo como convém, que se faça para o bolso de quem vende a riqueza de ilusões com que se veste e arrasta no campo a peste com plantações de desgraça, ogre o forte e geme o fraco, ogre e germe de Armagedon. Sobre o Espaço Musas, pequena associação de bairro incrustada na zona portuense do Bom Jardim, o Musas leva a cabo uma experiência de horta urbana comunitária com preocupações de sustentabilidade, envolvendo-se em coisas tão simples como a partilha de sementes e a recusa de fertilizantes químicos, e preza a riqueza da troca generosa das experiências de cultivo com base no respeito pela terra, mas também pela autonomia de cada um, autonomia esta fundada num espírito de solidariedade humana e cooperação. Por isso mesmo, não podíamos deixar de dar um pequeno testemunho da nossa recusa de um mundo gerido pelos valores do lucro, da manipulação, da vida, sem olhar às consequências do empobrecimento das populações rurais e do envenenamento do nosso planeta, do nosso país,
da nossa cidade, da nossa rua, da nossa casa, do nosso corpo. A agricultura é um setor fundamental para a nossa sobrevivência e para a soberania alimentar, e que precisa de políticas que promovam a transição ecológica e de preservação dos ecossistemas nas práticas da agricultura. Ambiente e a agricultura têm que andar de mãos dadas. Sabemos bem que a agricultura intensiva ou superintensiva consome recursos de forma insustentável e que não há justiça social onde não há justiça ecológica. Um exemplo disso mesmo foi o caso de Odmira, onde recentemente o país esteve de olhos postos naquilo que é também a forma como se liga a exploração humana com a exploração da natureza. Nesta área geográfica do nosso país, e não só, tem-se depredado aquilo que é os recursos naturais, meios naturais, parques naturais, causando erosão dos solos, contaminando os meios hídricos e, mais do que nunca, nós precisamos de exigir uma regulamentação apertada das práticas agrícolas, quer no uso da água, quer na avaliação dos impactos ambientais cumulativos com estas práticas, quer na produção e gestão de resíduos, garantindo aquilo que é a promoção da biodiversidade e a preservação dos ecossistemas. Evidentemente, o PAN está preocupado quer com o presente e com o futuro da agricultura em Portugal, numa altura em que há, ou que deveria haver, uma outra consciência ambiental, mas em que os hábitos alimentares também começam a transformar-se. E nem as políticas, nem as decisões individuais devem ou podem manter-se agarradas ao século passado. Por exemplo, sabemos bem que a pecuária é o setor que tem maior impacto nas emissões globais de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo que a maioria dos organismos geneticamente modificados autorizados na União Europeia são utilizados na alimentação de animais para consumo humano. E, portanto, o caminho é inegável, passa pela promoção de uma alimentação de base vegetal com um maior incentivo, um claro objetivo de instituir cadeias curtas de produção, o que evidentemente será determinante para a soberania alimentar em Portugal. A título de exemplo, só da Nova Zelândia, em 2020, Portugal importou 600 toneladas de carne e 1.700 toneladas de peixe congelado para consumo humano. E, portanto, estes dados devem evidentemente fazer-nos refletir. Aliás, a emergência das alterações climáticas não é ficção científica e, portanto, é preciso apoiar os nossos agricultores na transição ecológica, na formação, nos meios e nos fundos para investir em agricultura sintrópica, biológica e outras formas que não recorram ao uso de fitofármacos que são nefastos, quer para a saúde humana, quer para a saúde do planeta, e que, como sabemos, a saúde humana e a saúde do planeta são duas faces de uma mesma moeda. Se antes destas mesmas preocupações, o PAN conseguiu inscrever no Orçamento de Estado um programa de formação sobre produção biológica, florestal e de agricultura sintrópica, também um programa de incentivo à preservação de ecossistemas e habitats nas práticas agrícolas, assim como interditar a venda de herbicidas com glifosato para usos profissionais na agricultura. Infelizmente, vimos chumbadas uma série de outras propostas que visam redirecionar estruturalmente as políticas agrícolas para o século XXI. Mas, evidentemente, não desistiremos e, por isso, nos aliamos a este movimento, a este conjunto de cidadãos e cidadãs que vêm aqui hoje trazer estas reivindicações tão importantes na mudança que é necessária e porque acreditamos que é não só possível, mas que é imperativo fazer um outro caminho. Obrigada.
O Tratado da Carta da Energia é um tratado de cooperação multilateral para o setor da energia que foi assinado em 1994 e entrou em vigor em 1998. Nessa altura, no contexto da queda do Muro de Berlim, o principal objetivo era assegurar aos investidores da União Europeia o acesso ao petróleo e gás nos países do antigo bloco soviético. E para isso precisavam de um tratado que protegesse os seus investimentos. Na concepção desse tratado estiveram envolvidas empresas petrolíferas que o influenciaram fortemente, mas não a sociedade civil. Dele fazem parte atualmente 53 países da Europa Ocidental e de Leste e da Ásia Central. O TCE protege o investimento estrangeiro no setor da energia. Mas isso não acontece no quadro da legislação nacional dos países. O TCE concede aos investidores estrangeiros direitos especiais e mais amplos do que os que estão salvaguardados nas legislações nacionais. Eles podem processar os Estados por decisões legislativas que possam afetar negativamente os seus lucros presentes ou futuros. Além disso, estes processos não têm lugar nos tribunais judiciais dos Estados, mas sim em tribunais arbitrais privados, através de um mecanismo chamado ISDS. O que é o ISDS? A União Europeia procura atrair investidores estrangeiros com novos acordos internacionais. Para isso, permite-lhes um privilégio especial, um mecanismo de resolução de disputas investidor-Estado, em inglês ISDS. O ISDS permite aos investidores tomar uma ação legal contra medidas dos governos em tribunais arbitrais privados. Aqui, não são juízes independentes quem toma as decisões, mas advogados com relações próximas com o mundo empresarial. Este poder exclusivo pode ter custos fatais para nós e para a nossa democracia. Um bom exemplo foi a resposta à descontinuação da energia nuclear. As empresas produtoras não ficaram satisfeitas com a decisão da Alemanha de abandonar a energia nuclear. E por isso, a E.ON e a RWE moveram uma ação legal no Tribunal Constitucional Federal Alemão. Como se não fosse suficiente, a companhia sueca Vattenfall vai mover a sua ação num tribunal de arbitragem privada ISDS, no qual pede 3,7 milhões de euros de indemnização. Estes tribunais reúnem à porta fechada e as provas e os documentos são quase sempre mantidos secretos. As decisões são tomadas por 3 advogados que trabalham para grandes empresas de advocacia privadas. Dependendo do caso, estes advogados podem simplesmente trocar de papéis, por vezes na acusação, outras vezes na defesa ou mesmo agindo como árbitro-juiz. Para além disso, estas pessoas, não sujeitas a qualquer escrutínio democrático, têm o poder de passar por cima dos tribunais supremos. Ao longo do processo, os árbitros ganham quantias elevadas. $100.000 a hora não é pouco usual. Isto num contexto em que as firmas de advocacia fazem lobby às grandes empresas para que litiguem tanto quanto possível, ou que lhes ajudem a ter sucursais noutros países para que possam mover ainda mais processos ISDS. Este truque foi emprego pela empresa canadiana Lone Pine, que moveu a sua sede para os Estados Unidos da América para processar o governo do Canadá pela sua moratória no fracking. Os árbitros também ajudam as empresas a angariar recursos para processos adicionais. Os custos legais elevados são pagos a pronto pelos investidores em troca de uma parte dos lucros. É um negócio florescente, à custa dos contribuintes, do ambiente e conquistas sociais arduamente conquistadas. Se o Estado não estiver disposto ou não conseguir pagar, o único recurso é abolir as regulamentações que as grandes empresas consideram inconvenientes. Foi este o destino da legislação ambiental para a central termoelétrica a carvão de Hamburgo. A legislação foi abandonada porque o dono da Vattenfall exigiu 1,4 mil milhões de euros de indemnização. A mera ameaça de processo de ISDS pode significar que medidas para proteger o ambiente, os consumidores e os direitos sociais nem chegam a ser propostas. O número de casos de ISDS está a aumentar rapidamente. Até 2019, tiveram lugar 568 casos conhecidos no mundo inteiro. Entre outras coisas, grandes empresas estão a processar para bloquear um aumento de salário mínimo, medidas de proteção de saúde, reverter uma moratória no despejo do lixo tóxico numa área com água potável, bloquear indemnizações às vítimas do apartheid, impedir que se pare o processo de privatização da água ou congelar os termos e condições dos bailouts dos bancos.
Processos deste tipo vão acontecer cada vez mais vezes, a menos que os cidadãos pressionem os Estados para abandonar os sistemas ISDS. Por favor, ajude-nos a parar estes sistemas antes que seja demasiado tarde. Partilhe este vídeo e assine a petição Direitos para as Pessoas, Regras para as Multinacionais, disponível em stopisds.org. Rockhopper contra a Itália. Em 2016, após fortes mobilizações populares, o Parlamento italiano baniu todas as novas operações de gás e petróleo perto da costa e recusou conceder à empresa britânica petrolífera e de gás Rockhopper uma licença para a prospecção de petróleo no Adriático, em Ombrina Mare. Então, a Rockhopper avançou para um processo ISDS e está a exigir da Itália uma indemnização de 350 milhões de dólares, o que representa 7 vezes mais do que o dinheiro que aplicou na exploração do projeto. O resto seriam as suas legítimas expectativas de lucro futuro. Isto aconteceu apesar da Itália ter saído do TCE em 2016. Mas a Rockhopper pôde processar a Itália porque o TCE contém uma cláusula de caducidade, também chamada zumbi, que mantém os direitos dos investidores em vigor durante mais 20 anos, mesmo depois de o país ter saído do tratado. Um outro efeito perverso do TCE é o chamado congelamento regulatório, ou seja, basta os investidores ameaçarem os Estados para estes não avançarem com medidas necessárias, como a eliminação dos combustíveis fósseis. Foi esse o caso da chamada Lei Hulot. Em 2017, o ministro do Ambiente francês, Nicolas Hulot, preparou um projeto de lei para pôr fim à extração de petróleo e gás em todo o território francês até 2040. Pouco depois, o governo francês recebeu uma carta em nome da Vermilion, uma empresa canadiana que produz quase 75% do petróleo em França. A carta ameaçava processar a França, ao abrigo do TCE, caso seguisse em frente com a Lei Hulot. Resultado, a Lei Hulot recuou, foi amenizada e, um ano depois, Hulot demitiu-se, declarando em entrevista que os lobbies das multinacionais têm demasiada influência na definição de políticas ambientais. Ou seja, o TCE é um ataque à democracia. Os exemplos são muitos, pois o TCE é o tratado internacional que mais casos de ISDS já provocou, e essa tendência continua a aumentar. Até março de 2020 eram conhecidos 129 casos de ISDS ao abrigo do TCE e os Estados foram obrigados a pagar 51 mil milhões de dólares. Dinheiro dos contribuintes que deveria ser usado em prol das pessoas e do planeta. Este tratado obsoleto que protege os combustíveis fósseis está a ser alargado para países africanos e asiáticos. Mais de 30 países estão já em processo de adesão. Até a Comissão Europeia já revelou publicamente que considera o TCE ultrapassado e incompatível com o Acordo de Paris e pôs a hipótese de o abandonar. Mas mesmo assim continua a promover um processo de modernização que está destinado ao fracasso, porque as alterações exigem unanimidade e há Estados como a Mongólia ou o Azerbaijão, cujas receitas provêm em grande parte da venda de combustíveis fósseis e que nunca irão aceitar que estes deixem de estar protegidos. A boa notícia é que estão a crescer as vozes que exigem o fim deste tratado e a sociedade civil está a mobilizar-se, apelando aos governos da UE que saiam conjuntamente do TCE. Há uma petição nacional e outra europeia já com mais de 1 milhão de subscrições, a recolha de subscrições para uma declaração da sociedade civil, ações planeadas para junho e novembro. Junta-te a esta luta contra o TCE. Pelo planeta e pelas pessoas, divulgue este acordo desconhecido que protege os grandes poluidores. Assina e divulga as petições nacional e europeia.